Você ficou nervosinho? Você ficou bravo só por causa desse papel aqui que eu recebi da União Europeia? Eu vou mostrar nesse vídeo com a Lu algumas das mensagens que as pessoas enviaram. As pessoas, muitas não gostaram sobre a questão da CPLP. Vamos mostrar alguns comentários bravos a respeito dessa questão. Então acompanhe o vídeo até o final. A CPLP é um assunto controverso desde a sua criação, mas aqui eu estou para responder essas pessoas relacionando às suas opiniões. Lembrando que muitas pessoas acabam enviando as mensagens pelo Instagram, felizmente algumas ofensivas. No próprio YouTube eu tive que apagar algumas mensagens, muitas ofensivas, porque as pessoas têm o hábito de serem bem receptivas quando se fala bem do país, quando se fala bem das pessoas, mas quando faz alguma crítica, a reciprocidade não é a mesma. Nós vamos agora falar sobre os comentários do nosso último vídeo. Eu vou pedir para a Lu que leia esses comentários, a gente separou alguns. E também aproveitando a oportunidade, pedimos a todos aí que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e deem seu like. E se vocês acharem que não vale a pena, pode dar seu dislike ou tirar a inscrição, tá bom? Então, é o Paulo Duarte. Paulo. O que ele fala? Isso é do mais ridículo que eu tenho visto de atitude de brasileiros em Portugal. Portugal simplesmente tentou simplificar a vida deles dentro do país, criando um documento tão simples de entender para quem tenha alguma formação, esquecendo dos lerdos. Se é um documento da CPLP, o que a União Europeia tem a ver com isso? Paulo, você falou sobre a questão de que isso é o mais ridículo que de repente um brasileiro possa ter feito aqui. Eu não sei se de repente você concorde com brasileiros que ensinam as pessoas na internet de como enganar donos de restaurante, ou youtubers que enganam pessoas pegando roupas que são para doação, sendo que são para vendas para benefício próprio, ou outras atitudes mais que imigrantes, não só brasileiros, como de outras nacionalidades, fazem. O fato de nós criticarmos algum tipo de ação do governo português, no caso da CPLP, talvez esse tipo de imigrante, ele te agrade, né? Eu sei que muitos imigrantes, eles não fazem canal no YouTube, de repente para se expor, mas os que se expõem, muitos dão maus exemplos, e eu desafio você e qualquer outro que assista os nossos vídeos a achar na internet, no YouTube, algum canal que tenha falado tão bem dos portugueses como o nosso canal, inclusive das mulheres e do povo português que trabalha duro no campo, que tem aí o abandono do Estado, tá bom? Eu não concordo com o seu comentário, apesar de respeitar. Portugal faz parte de um bloco, que é a União Europeia, então sim, quando a gente fala da CPLP, a União Europeia ela tem envolvimento sim. Fui atrás de quem podia responder e acabaram me respondendo aí, com mais rapidez do que o próprio governo que não me respondeu. Sidney, você pode sempre voltar ao seu país ou visitar países da CPLP. Por que esse choradinho agora? Dessa vez não gostei da sua postura, lamento. Certo. Ô Sônia, obrigado porque você também sempre, desde o início, fez parte aí dos comentários do canal. Uma das poucas pessoas que já mandou muitos comentários discordando e concordando. Eu lembro que você, se não me engano foi você, desde que eu cheguei em Portugal, dizia que de repente, quando a minha lua de mel passasse, quando chegasse o inverno, eu ia tipo meio que desistir, coisa e tal. Eu tô aqui já indo para quase 2 anos. Sônia, se eu ouvir falar algo, ou se eu acho algo, eu não sei de nada. Então provavelmente se você diz que eu posso ir sem problemas para o Brasil, é que de repente ou você acha ou você ouviu de alguém, por exemplo, de um casal de curitibanos que foi fazer fez um voo Rio de Janeiro Porto, fazendo escala em Munique, e ao chegar, depois de cerca de 20 dias que saiu de Portugal, foram com a CPLP, voltaram e tiveram que ficar mais de 2 horas na imigração de Munique, tentando explicar por qual motivo, depois de 20 dias, estariam voltando para Portugal. E aí, quando a pessoa disse que era para morar, houve o questionamento. Cadê o cartão de residência? Se você entra em algum aeroporto da União Europeia com um documento que ele não tenha a aceitação da União Europeia, do Comissariado da União Europeia, você tem que dar explicações, e a partir do momento que você tem que dar explicações, você acaba passando por um constrangimento que você não teria se você tivesse o cartão de residência. Essa CPLP, desde a sua concepção, ela teve falhas, e aqui eu não estou falando de Partido Socialista ou do próprio Chega, aqui não são opiniões políticas. Ele teve falhas iniciais que não foram pensadas
Como, por exemplo, uma pessoa ter que viajar, como o outro fez um comentário que eu acabei não mostrando aqui, de que um amigo foi ao Brasil, voltou e entrou sem problemas e nem olharam para a cara dele. Isso não tem relação com a aceitação da CPLP na imigração. E sim a pessoa ter que entrar na Europa sem que o oficial de imigração possa fazer uma entrevista. Então, eu entendo que o documento ele é falho. Gente, Portugal deu CPLP para viver em Portugal, não na União Europeia. O brasileiro é assim desde sempre. Dão-lhe o dedo e querem a mão. Nos Estados Unidos ninguém fica esperto e parte para cima da imigração, chegando à conclusão que os países têm mesmo de serem duros. Portugal abriu e ainda querem mais. Sinto vergonha dos meus. Quando você diz que Portugal deu a CPLP para o imigrante viver em Portugal e não na União Europeia, eu não entendi muito bem, Anselmo, o que você quis dizer sobre a CPLP poder viver em Portugal e não na União Europeia. Portugal faz parte de qual bloco? O da União Europeia. Então, se a pessoa vive com a CPLP em Portugal, naturalmente ela vive na União Europeia. Não tem como uma pessoa sair de Portugal e ter que voltar e entrar pela janela. É isso que muitas pessoas não entendem. Se Portugal faz parte da União Europeia e faz parte de um tratado, por qual motivo a União Europeia questionou Portugal relacionado a essas lacunas e essas falhas da própria CPLP? Do Joaquim Silva Domingues. Mas está bem, a CPLP é uma coisa e a União Europeia é outra. Está certo, até acho mal esse visto da CPLP. O novo governo deve acabar com isso. Você só contribui também, ganha nada a ver com a União Não dá para entender. Europeia, não, bem, e acho muito bem. Já deu para entender mais ou menos. Joaquim, se não me engano é esse Joaquim, ele já comenta há um bom tempo no canal. A CPLP é um documento, é um tratado de Portugal e outros países que foram colonizados por ele, relacionado à troca de cultura, experiências, questões de trabalho, etc, coisa e tal. Quem quiser saber que exatamente a CPLP, dá uma pesquisada aí e vai saber. E essa carta aqui, eu recebi de quem? Diz para mim, Joaquim. Essa carta aqui eu recebi da União Europeia. Se o assunto não tivesse relevância para a União Europeia, eles não teriam me enviado essa carta. Não é? É algo muito simples, é quase que primário. Porque nós vivemos num país que ele não é da África, não é da América do Sul, ele é da Europa e faz parte do Tratado Schengen, que é aí gerido pela União Europeia. Então você me desculpe, mas esse símbolo aqui, ele é da União Europeia, então faz parte do assunto da União Europeia, sim, a CPLP, tá bem? Só que Portugal faz parte de um bloco que, ao entrar nesse bloco por outro país, você precisa ter o aceite desse outro país. Se você não tem o aceite desse outro país por ter um documento que não está em conformidade, mais uma vez, contestado pela União Europeia, existem problemas. Pessoas que vivem dizendo que a gente quer a CPLP para fazer turismo. Eu não vou entrar nem nesse assunto, mas eu estou falando de uma outra coisa, mas as pessoas elas têm alguma dificuldade de contexto e continuam falando que a gente quer a CPLP para turismo, etc, coisa e tal. CEF acabou, não terminou, deixou aí uma herança de mais de uma centena de milhares de casos de regularização de manifestação de interesse para a AIMA. A AIMA também não está conseguindo suprir isso. Então a culpa ela não é somente dos imigrantes. O governo português ele criou isso também e ele tem que dar uma solução. Quer vocês aceitem ou não. Fiquem nervosos, fiquem chateados. Eu não estou nem aí com isso. Com todo respeito aos que pensam o contrário. Os que gostam de ofender, eu vi até um comentário que fez, a Lu nem soube do comentário que eu apaguei, acho que ela vai saber agora, de pessoas ofendendo ela, assim, com relação à beleza dela, pessoas falando da Lu, eu não sei se é dor de cotovelo ou algum outro tipo de problema, mas são olhos verdes, cabelo até a cintura, uma mulher muito bonita, inteligente. Apaguei o comentário, como muitos que eu já apaguei. Então, assim, as pessoas que não têm algum tipo de discernimento ou, de repente, vergonha na cara, que queiram estender algum comentário em discordância e nos atingir, vão perder tempo, porque eu vou olhar, vou apagar, a Lu nem sabe de muitos comentários que eu apago para não se chatear, mas assim, tenho a maturidade, até quem é hater, de comentar sem ofender, porque se ofender eu apago na mesma velocidade da luz que eu li. Simplesmente eles estão mantendo os imigrantes como escravos, sem direito à circulação. Deus tenha misericórdia. Não, Hélio, não. Também discordo.
Portugal não está mantendo ninguém em cárcere privado, não está escravizando ninguém e tudo mais. Eu não estou citando aqui sobre exploração de mão de obra na região do Alentejo, que existe. Tá? Isso é uma outra questão. Isso aí são casos pontuais, mas aí são de pessoas que de maneira suspeita trazem para cá outras pessoas para poder aí submeterem a trabalho exploratório. Como a Sônia disse, a pessoa ela pode voltar a qualquer hora para o Brasil ou para o seu país. Isso é uma questão individual, uma questão pessoal. Mas Portugal até agora não respondeu aí as mais de 100 mil pessoas que fizeram esse documento e tem tido alguns problemas, tanto na questão do trabalho quanto na questão aí da sua locomoção. Tá? Eu entendo que muitas pessoas não gostam, não posso fazer nada, nem eu e a Lu, vão continuar não gostando, vão continuar questionando, e, enfim, eu não tenho como agradar a todos e sempre que eu achar necessário eu vou questionar, sim. Não gostou, morde a testa, comenta, faz seu comentário. Se não for ofensivo, a gente pondera e responde. Se não, se for ofensivo, a gente exclui, tá bom? Porque o imigrante ele não é capaz, ele vem para poder somar, fazer o país crescer, assim como acontece em várias partes do mundo. Porque se as pessoas resolverem todas irem embora, ou o próprio partido chega, que quer acabar com todos, ou dizem, né? Aí tem a briga, né? Uhum. Chega, PS chegou no Brasil, né? Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Aqui é a mesma briga, né? Então, enfim, se forem tirar todos os imigrantes, eu quero ver como o país se vira sozinho. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Muita gente, claro, não vai entender a mensagem, vai xingar, vai mandar a gente de volta para casa. Só que a gente não vai voltar, a não ser que a gente queira ou tenha algum problema que a gente precise voltar. E é isso, não vai voltar agora, pretendemos ficar aqui, pretendemos conhecer mais o país, mais pessoas maravilhosas. A gente está vivendo bem, está aproveitando as oportunidades, conhecendo lugares lindos. Se for para criticar, a gente vai criticar. Se a gente não gostar, a gente vai falar e tá tudo bem. Porque o governo português, ele tem falhas como o governo brasileiro ou qualquer outro. Então, cabe às pessoas, os imigrantes que vivem legalmente no país, também reclamar. E não dá para só falar bem, a gente também às vezes tem que reclamar, porque faz parte aí do nosso processo de evolução no país e também de melhoria aí nos processos que o governo criou, que não são tão perfeitos. É verdade. Tchau, né, Lu? É isso mesmo. Tchau, até a próxima. Com Deus. Tchau. Boa semana.